Mas enfim, era isso então, pessoal. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Vamos lá, Prof. Adri. Ok, eu tenho É um Prof. Dri que eu chamo comentário. Adri. Pode ser Adri, não tem. Os gaúchos costumam me chamar de Adri. Tem gente que me chama de Drica, ou Fazer o Dri, quê? tanto faz. Chamou, eu tô aqui. Valeu. É, Eita. quando você comentou que a atriz pediu para sair da nova geração porque Uhum. não queria ficar numa carreira de dizer sim, senhor, não, senhor, é para Isso. já, senhor, né? Me lembrou a questão da Nichelle Nichols, que quase saiu da clássica pelo mesmo motivo. Eu só estou lá apertando o botãozinho e falando sim, senhor. Uhum. Só que a Nichelle Nichols teve um encorajamento importantíssimo, história que todo mundo sabe, do Martin Luther King e tal, né? E ela estava representando uma coisa muito maior do que a Denise Crosby, né? Sendo uma europeia, né? Loira, enfim, né? Assim, ela não estava representando nada além da personagem, no sentido maior da vida, né? Então eu pensei nisso e não sei se foi o Eduardo, não sei quem é que fez um comentário que. Everaldo, eu estou aqui no YouTube. Que as mulheres sempre estiveram presentes na ficção científica. Sim, só que eu acho que em filmes e séries, você tinha as personagens colocadas lá, mas elas não eram desenvolvidas, elas não eram exploradas. Elas acabavam sendo um pano de fundo, né? Então, eu acho que a gente tem que ver por esse aspecto também, num aspecto mais crítico, né? O que também me levou a uma notícia que eu vi hoje sobre as candidatas na última eleição, nas eleições municipais, que não tiveram nenhum voto. Por que, que elas não tiveram nenhum voto? Porque elas estavam ali para cumprir a regra de cotas de candidatas mulheres. Então, assim, às vezes você vê essa coisa, as mulheres estão ali para cumprir uma cota, né? Mas elas não Verdade. têm elas não são, no caso do entretenimento, as personagens não são desenvolvidas, né? É o que eu notei de diferente nas novas produções de Star Trek que eu já comentei, que aí você tem os personagens correndo a vida e tendo protagonismo também. Então eu pensei na Nichelle Nichols quando você Sim, mencionou isso. é verdade. Eu só achei. Deixa eu só comentar aqui o comentário do Nós Edu. temos isso, nós temos vários comentários ali. Vai lá, Isso. Bruna, fala um aí. Também o nome, né? Que seria um nome bem Matcha estranho, né? Hernandes. Diferente. Mas aquele comentário ali, Edu, que tu fala que teria um arco interessante pra Tasha, né? Só que Isso. realmente, se não tivesse acontecido isso com ela, a gente não teria o Orf, principalmente o desenvolvimento do Orf, porque ele veio muito forte, né, com a saída dela. Então ele não seria realmente o Orf que a gente talvez que a gente conhece agora, né, hoje em dia. Que eu vou dizer assim que eu acontecia muito comigo de ter muito preconceito com os personagens no começo, assim, na primeira temporada de eu não curti o Worf, assim, achava ele muito rabugento, assim, não curti ele. Só que daí depois eu fui conhecendo o personagem, então eu comecei a gostar muito dele. E em Picard, na terceira temporada, eu simplesmente amo o Worf. O Worf velhinho dormindo na cadeira, gente. Vocês não têm noção. Pra mim, tipo assim, o meu personagem favorito da nova geração é o Data, com certeza, assim, né? Mas o Worf velhinho, pra mim, não tem explicação, assim. Sabe aquela cena que ele chega lá da batalha e, tipo, se encosta na cadeira, assim, e roncando? É muito boa. É a melhor cena pra mim. E as cenas dele com a Diana também é muito bacana, porque me lembrou muito o livro do Inside 2, né? Que eles têm um romance, assim, né? Meio estranho, mas eles têm. E sim, é muito tipo, bacana a gente ficar pensando o que seria. A Tasha poderia ter mais destaque realmente, mas daí o que seria do Worf, talvez? Eles teriam que designar ele para uma coisa assim maior, para ele poder ter mais destaque na série em si, né?
Mas é isso, é bem bacana de pensar essas coisas. E até a própria Denise, né, ela comentou que quando ela gravou, né, a cena da morte dela, ela pensou assim, se o Dini tivesse feito todos isso todos os episódios com uma coisa assim chocante para ela nunca teria pedido para sair do seriado, sabe? Ela ia querer ficar porque ela viu o impacto ali, sabe? Ela viu uma coisa assim que ela fez a diferença mesmo sendo a morte dela no seriado, né? Então ela fez esse comentário de que se toda vez que tivesse assim um impacto talvez para a personagem dela, ela nunca teria saído do seriado, né? Nós tivemos uma das cenas que me chama a atenção e eu já estou correndo ali para os comentários, nós temos vários comentários, o Eduardo chega a estar falando sozinho lá na live, imagino ele querendo falar aqui o tempo inteiro, calma que a gente chega lá. Teve um episódio chocante, o envolvimento dela com o Data, e que eu achei uma coisa maravilhosa, assim, ó, foi um escândalo. Sim, né? E ela estava linda, divina, maravilhosa, é uma coisa que jamais alguém imaginou. Quando chegou depois de todo aquele episódio e ela ficou curada, entre aspas, voltou a si, ela só deu uma olhadinha para ele, fez um sinalzinho, ele nem chegou perto. Né? Então, tipo, aquilo ficou entre eles. Sim. Mas é uma personagem que talvez a gente conhecendo um pouco os bastidores, como foi dito aqui, e a saída dela, e o fato, a prof. Adriana falou bem. As mulheres, elas nunca tinham um papel de destaque, a não ser como coadjuvantes em algumas situações. A série era Picard. Exatamente. Coadjuvante. Né? A Uhura, uau! Né? A Uhura, quem era? Kirk. Né? E assim a gente vai acompanhando essas séries todas. Tem alguns comentários que nós vimos aqui sobre a questão da mulher sempre presente na ficção científica. A Prof. Val lembrou isso muito bem. Depois, o nosso Prof. Marcelo ali falou, e eles citaram uma das obras, aí eu dei uma apagadinha, eu fui lá pegar. O Frankenstein aparece no rostinho. Achei o Frankenstein. E o Frankenstein, da Mary Shelley, tem uma frase que nós vamos... uma citação, na verdade, de uma abertura de dedicatória aqui, e que nós vamos utilizar um pouquinho depois ali na minha fala. Fala sobre o paraíso perdido do Milton, e diz assim: por acaso pedi, Criador, que do barro me moldasses homem? Porventura solicitei que das trevas me erguesse? Então, às vezes a gente começa a pensar em quantas e quantas mulheres nós tivemos na área da ciência, quanto prêmio Nobel nós tivemos muitas vezes relegado ao segundo plano. Não vou nem tocar no assunto de Einstein e a mulher que ele tinha, e que o auxiliava, entre aspas, o auxiliava ou produzia todos os cálculos os quais ele precisava para desenvolver as teorias físicas dele. Então, nós precisamos ter esse olhar um pouco bem acurado, assim, né? Em cada fase de que a gente vive. A gente, quando criança, ia assistir Star Trek, eu, quando assistia a série clássica, nunca imaginei, em nenhum momento, em questionar os papéis das mulheres ali, ou observar o porquê. Eu achava elas muito lindas, maravilhosas, amava aqueles vestidos vermelhos, curtinhos, assim, do pessoal ali da Ponte Comum. Então, você vai crescendo para a adolescência, vai chegando na fase de jovem adulto, começa a perceber algumas questões. Alguns de nós vão para uma área de trabalho que abre os nossos horizontes de pensamento crítico em relação a uma coisa. Eu fui para a área da história, comecei a perceber muita coisa ao longo do tempo. Depois, pouco antes e depois, psicologia também, a gente começa a perceber essas nuances todas. Aí a gente envereda para ONGs, a gente envereda para ONU, mulheres. Aliás, essa lei que nós havíamos visto aqui no Brasil, de ter uma cota de mulheres, como a Prof. Drica falou, ela mostra bem isso. É uma lei para a ONU ver, né? Porque a ONU fica fiscalizando o Brasil. É uma lei para a ONU ver. Que existe a lei, existe a possibilidade, sim, de termos espaço para mulheres dentro da área da política no Brasil. E, no entanto, uma cota partidária. E temos outros comentários aqui também. As pessoas estão amando. Olha lá, o monge guerreiro, muito legal, é o comentário do Edu ali. É perfeito. Não, o Everaldo participando bastante. Há uma lista grande de mulheres na ficção científica. Basta uma pesquisa para que vocês se surpreendam, com certeza. Com certeza. Né?
A Hipátia de Alexandria, sim, o que aconteceu com aquela mulher? Se a gente for pensar no que aconteceu naquela mulher que fazia os cálculos todos, que dava aulas ali em Alexandria, e de repente a revolta que houve daqueles homens todos em relação a ela, a depreciação, a humilhação que ela teve que sofrer, né? E eu espero realmente que ela tenha sido morta antes de acontecer tudo o que aconteceu com ela, por aquele, né, criado que estava próximo dela. Acredito que era um escravo, né? Muito próximo dela. Eu acredito que ele a matou antes de acontecer todo o restante da tortura que ela sofreu. É a musa do Prof. Everaldo, ele conhece bem ele, então. Nós temos excelentes mulheres. Eu estava lembrando da história que eu fiquei sabendo pelo filme Estrelas Além do Tempo. As mulheres que fizeram os cálculos para a primeira... para a NASA, né? Na corrida espacial. Se a gente for pegar a lista mesmo de pesquisadoras, a nossa cientista brasileira aqui, quando nós tivemos o coronavírus chegando no Brasil com a identificação, né? Então, isso é algo assim de se abordar cada vez mais.